gostaria aqui vamos começar nossos trabalhos, então já são 7h06. Primeiramente, em nome da Academia Nacional de Direito Notarial e Registral, queria dar boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma conversa. Quem estava aqui logo no comecinho pegou um pouco do aquecimento do que nós estávamos falando, e alguns de vocês aqui, já me lembro que participaram da nossa reunião plenária no final do mês de julho, onde esse tema começou a ser tratado. E acho que o interessante é ver que é resultado da qualidade da conversa, da quantidade de desdobramentos e assuntos que surgem lateralmente a respeito desse assunto que vai ser tratado aqui, que veio o que marcamos essa nossa nova reunião para tratar exclusivamente desse assunto, com um pouquinho mais de tempo dedicado a isso. Acho que o formato que nós nos propomos a fazer é de um bate-papo, então eu peço a todos que contribuam, conversem, mandem suas perguntas pelo chat, levantem a mãozinha aqui. Acho que todos os nossos, tanto o doutor Eduardo Reis, Eduardo Tristão, Mauro, eu, o doutor Sérgio Veloso Júnior, todos nós aqui vamos ficar atentos às mãozinhas e na medida do possível, dar oportunidade para todo mundo participar da conversa. Não obstante, eu peço a todos que mantenham seus microfones no mudo, porque eventualmente dá eco, etc., e pode atrapalhar o andamento aí e tudo mais. Então, sem maiores delongas, e agradecendo aqui pela presença do Mauro Antônio Rocha, nosso vice-presidente, já fazer as apresentações. Quem está aqui vai conversar com a gente hoje sobre retrofit, incorporação imobiliária, Eduardo Tristão, nosso diretor executivo da Academia Nacional de Direito Notarial e Registral, advogado imobiliarista aí, militante, sócio do Madrona Advogados. O doutor Eduardo Reis, também advogado, especialista em Direito Notarial e Registros Públicos, imobiliária registral, perdão, que tem o escritório Moreira Reis Advogados em Belo Horizonte. E o doutor Sérgio Cláudio Veloso Júnior, que também é especialista em Direito Imobiliário e empresário da construção civil, tem o seu escritório em Santo André, aqui em São Paulo. Então, gostaria de agradecer muito a presença de todos e desejar a todos uma proveitosa noite de conversa aí, que eu tenho certeza que vai ser para todo mundo. Eduardo, está contigo. Muito obrigado, gente. Eduardo, estou assumindo que Eduardo Tristão. Então, vamos lá. Boa noite, verdade, pessoal. Quase que eu ia falar o Edu, mas, pô, estamos aqui, né? É um bate-papo informal. Edu, por favor. E também Edu Reis, agora vai ser. Vamos juntando todos os Edus e quanto mais especialistas, melhor a conversa fica. Obrigado, gente. Legal. Mark, obrigado aí pela apresentação. Prazer estar aqui, ter a oportunidade de debater, na verdade, de continuar a debater esse tema. Foi um tema que foi ventilado na última plenária da Adnotária, acontecida na última sexta-feira. E quem trouxe esse tema para o debate foram os doutores Eduardo Reis e Sérgio, né? E eu entrei meio de gaiato no navio, porque é um tema que muito me interessa. Eu acho o tema retrofit um tema extremamente atual e como o doutor Eduardo Reis comentou aqui no início do nosso bate-papo, no nosso aquecimento, ele vai se tornar mais atual ainda. Porque acho que a tendência é a gente ver cada vez mais empreendimentos em retrofit sendo desenvolvidos, especialmente nas cidades de médio e grande porte do Brasil. Antes da gente passar para o debate, eu só queria dar uma nivelada aqui, porque eu não sei se todo o público está familiarizado com o retrofit, para a gente falar um pouquinho do que é, da onde ele vem, para que ele serve, como é que ele é utilizado, para a gente conseguir, a partir daí, estabelecer esse nível de água e a gente passar a debater em que medida o retrofit se relaciona ou pode se relacionar com o Instituto da Incorporação Imobiliária. O retrofit, esse anglicismo, né, ele é utilizado não só no meio da construção civil, mas ele é utilizado especialmente no meio da construção civil
E a tradução que eu melhor encontro para o retrofit em português seriam obras de requalificação de um determinado prédio, né? Então, o retrofit ele vai se caracterizar naqueles casos em que uma determinada edificação antiga, antiquada, ultrapassada, mal conservada, ou tudo isso junto, vai passar por um processo de requalificação e remodernização que pode se desenrolar em vários níveis, desde uma mera revitalização de fachada, por exemplo, que já vi empreendimentos em retrofit basicamente implicar só em revitalização de fachada, a intervenções extremamente profundas que vão desde as fundações, as disciplinas elétrica, hidráulica, acabamento, composição, divisão interna do prédio, situações em que basicamente o prédio vem abaixo, fica só a casca dele, o esqueleto dele, e ele é quase que reconstruído a partir daquela macroestrutura que ficou ali, né? Se a gente olhar, você tem ao redor do mundo, né, algumas ilhas onde você tem exemplos muito claros de retrofit, né? Se você for para a Argentina, por exemplo, você vai para Porto Madeiro. Porto Madeiro foi objeto de um grande projeto urbanístico, de uma operação urbana, né, feita ali pela prefeitura da província, da cidade de Buenos Aires, e que envolveu uma série de incentivos para a revitalização daquele espaço deteriorado por meio de retrofits. Se você for para Portugal hoje, você vai ver que em Lisboa, especialmente desde quando caiu a limitação, o tabelamento dos aluguéis, né? Os aluguéis em Portugal eram tabelados, então os proprietários de edifícios em aluguel basicamente não tinham absolutamente nenhum incentivo em conservar aqueles prédios. Com a queda dessa limitação, hoje você vai para Portugal e você tem Lisboa pipocando de obras de retrofit, de prédios sendo comercializados com esse perfil. No Brasil, o doutor Eduardo Reis levantou na semana passada um exemplo bacana de Porto Maravilha, que é uma obra, você tem, óbvio, prédios novos ali sendo construídos dentro daquele grande complexo, daquele grande projeto, né, de requalificação daquela zona do Rio de Janeiro, mas você também tem algumas obras de retrofit lá. E se você visitar aí cidades grandes e médias, cidades de grandes e médio porte aqui do Brasil, você vai localizar obras de retrofit acontecendo, especialmente nas regiões centrais dessas cidades, em que você tem prédios já antigos pedindo uma requalificação, em que você tem uma dificuldade, né, o empreendedor tem uma dificuldade em encontrar terrenos para desenvolver. E muitas vezes, mesmo que encontrando o terreno, o zoneamento atual daquela localização não permite que ele adense naquela volumetria construtiva de prédios que lá existem, que lá estão pré-existindo, que foram construídos com base numa outra lei de uso e ocupação do solo mais favorável, por exemplo. Então, muitas vezes essa tomada de decisão empresarial faz sentido por conta da escassez de terreno, das oportunidades de desenvolvimento e de eventual restrição urbanística que não permita, né, a construção do empreendimento do zero com aquela volumetria de construção. Aqui em São Paulo, a gente tem um movimento específico interessante acontecendo nas zonas centrais, de busca de prédios comerciais vazios, esses prédios que a gente chama de prédios C, né, conjuntos de escritório, esvaziados, vazios. Aqui no Itaim, eu tô falando aqui do Itaim, tem alguns prédios com essas características, em que o empreendedor busca esse retrofit, inclusive pensando numa mudança de uso, né, trocar o uso comercial para o uso residencial, fazer uma requalificação ali, fazer uma grande reforma, uma grande intervenção, e explorar economicamente aquela atividade. A gente tem, na minha visão, a hora que a gente pensa em como explorar o retrofit, ou os empreendimentos em retrofit, você tem aquele empreendedor que vai adquirir um empreendimento para retrofitar e explorar renda, né? Ou seja, ele não vai comercializar essas unidades, que eu acho que nem é o foco aqui da nossa discussão, mas a gente tem aquele outro tipo de empreendedor em que ele vai
adquirir o prédio previamente construído, aprovar um projeto, executar as obras de requalificação e, entre aspas, na planta, ou seja, previamente à conclusão das obras de requalificação, já celebrar negócios de venda ou promessas de venda daquelas futuras unidades autônomas ou unidades autônomas pré-existentes. A gente pode comprar, pode pensar em retrofit aqui, tanto em prédio com condomínio edilício pré-constituído, quanto em prédio com condomínio edilício não instituído, né? Mas fato é que ele já vai ali arrecadar dinheiros, né? Amealhar ali, captar a poupança popular de um público consumidor para financiar a sua atividade. E aí, dentro desse contexto, né, vem esse aparente paradoxo, né? Eu tenho um empreendedor captando recurso popular para fomentar a construção, as obras de requalificação, mas ao mesmo tempo eu tenho ali uma construção pré-existente, né? E aí esse grande paradoxo, ele existe quando ele é confrontado com a lei de incorporações, a lei 4591 de 64, e vem a pergunta que eu já coloco a provocação aqui para o doutor Eduardo e para o doutor Sérgio, para começar o debate, empreendimentos com retrofit comercializados a mercado devem ou podem se submeter ao regime de incorporação imobiliária previsto na Lei 4591 de 64? Esse é o tema foco aqui do debate, e aí eu passo imediatamente a palavra para o doutor Sérgio, para que ele passe o ponto de vista dele, e na sequência gostaria muito de ouvir o ponto de vista do doutor Eduardo. Boa noite a todos e que comece o debate. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos os colegas que estão nos acompanhando, doutor Mark, professor Mauro, colega aí, doutor Tristão, doutor Eduardo Moreira, e gostaria de agradecer a oportunidade. Para mim está sendo muito importante debater sobre esse assunto, do qual eu sou um grande apreciador, mesmo para estar debatendo aqui diante da academia. E já indo direto ao ponto, cada vez que eu tento dilapidar mais o assunto, eu fico com mais dúvida se de fato há essa necessidade, a obrigatoriedade do registro do memorial de incorporação para os empreendimentos retrofitados. Esses dias, depois daquele debate que nós tivemos da nossa plenária de sexta-feira, eu refleti bastante, fui buscar algumas leituras de algumas interpretações jurídicas mais sobre a questão da incorporação imobiliária com relação ao consumidor, né? Que a gente deve aqui relembrar que o intuito da nossa lei de incorporações, como a maioria fala, né, a 4591, de fato é abarcar toda a proteção ao consumidor, né? E que está plenamente correto e perfeito. Então, se nós formos analisar pelo prisma de que eu vou buscar, como muito bem abordado pelo doutor Tristão, a questão de captação de recurso popular. Se eu vou pensar por essa ótica, eu me convenço de que há essa necessidade e obrigatoriedade do registro do memorial de incorporação. Não tenha dúvida, porque, de certa forma, se houver qualquer imprevisto no curso desse empreendimento de retrofit, seja qual o vulto que seja, ou a fachada, uma alteração do próprio corpo do prédio, não vamos aqui esquecer até qual seria o vulto desse retrofit. Mas se no meio do caminho o incorporador ali quebrar, obviamente que esses adquirentes daquelas unidades por transformação, eles têm que dar sequência nos termos da 4591, né? Que lá nós temos todas as previsões. Então, pensando por esse ângulo, de fato, sim, eu acredito que eu tenho a convicção de que haveria essa obrigatoriedade para propiciar uma maior segurança para esse adquirente, porque eu estou buscando recurso popular, né?
Mas aí por uma outra ótica da questão que se eu tenho lá o meu prédio, eu vou até falar por dois prismas. Digamos que eu tenho um único prédio averbado sobre a matrícula, uma área de tantos mil metros quadrados, e ali eu não tenho distinção de unidade, não tenho matrículas individualizadas, eu não tenho nada disso. E eu vou promover esse retrofit com recurso próprio meu, sem busca de captação de recurso popular, ressalvados aqui a captação de recurso de investidor, porque aí, em tese, esse investidor ele sabe muito bem os riscos que ele corre, geralmente são pessoas que entram no negócio para oferir lucro ao final e muitas vezes nem participa se tem memorial de incorporação ou não, geralmente são feitos contratos aí, vamos dizer assim, paralelos, às vezes é um sócio oculto e etc e tal. Então, nesse prisma eu não vejo a necessidade, porque eu mesmo vou fazer o próprio retrofit do meu prédio, vou transformar ali naquelas unidades autônomas do qual eu vou ter o interesse, do qual vai ser o meu objetivo fim, qual oferir lucro, etc. e tal. Aí nós temos também aquele outro lado da questão do prédio que já está individualizado. Eu tenho matrículas individualizadas e digamos que seja um prédio comercial, que é o que está mais em voga hoje por questão da pandemia, que está mudando os nossos costumes, né? A sociedade, ela mudou, vem mudando e vai mudar mais, eu acredito. Essa questão do home office hoje, eu acho que veio para ficar. Então, esses prédios comerciais, eu acredito que a grande maioria vai se tornar residencial. Então, aí, se eu já tenho esse empreendimento devidamente constituído, matrícula individualizada, eu vou retrofitar ele, eu entendo que eu vou apenas alterar, tirando a questão estrutural, enfim, as adequações que a legislação do município vai exigir, mas na questão registrária, eu vou simplesmente alterar a função do meu prédio, do meu condomínio, das minhas unidades, de comercial a residencial. E que isso é plenamente possível, que a gente sabe. Agora, e vou até um pouco mais além em relação a isso. Porque se você pode ter um prédio com proprietários distintos. Eu sou dono de 4 salas, Dr. Mark de mais 5 e assim por diante. Então, nós vamos fazer todo o cumprimento de que tem que ter, obviamente, a anuência de todos vão ali requerer a retificação da instituição, especificação e convenção de condomínio com alteração da destinação do prédio. Então, nesse caso, especificamente, também não vejo a necessidade do memorial de incorporação. Então, o que eu, de fato, entendo, pelo menos até esse momento, é que, se for um retrofit, que eu vou captar recurso popular, vou fazer um lançamento, como as torres aí no nosso mercado, lançamento de unidade que ainda nem vem a existir, aí eu acredito que sim. Sim, por questão da própria segurança. Em que pese a gente poder aí fazer a elaboração de contratos ali nos termos do Código Civil e fazer todas as previsões, podemos, inclusive, até, dependendo do empreendimento, já determinar frações, mas aí, com isso, a gente foi o que eu estava analisando esses dias, né, de sexta-feira para cá, eu ficava pensando, poxa, mas aí eu caio naquela questão que eu tenho uma legislação específica que ela trata e me obriga que, se eu vou efetivar a venda em unidades autônomas, frações ideais, eu tenho que ter memorial de incorporação, porque senão eu vou cair naquela incorrência ali das infrações que tem ali a partir do 63, 64 da lei corporações. Porque a questão da imagem de mercado seria, então, favorável, aí no caso, esse registro do memorial de incorporação. Então, o que eu consigo concluir até esse momento? Infelizmente, né, não sei se infelizmente ou felizmente, eu acredito que vai ser cada caso, né, cada caso concreto, conforme o tamanho do empreendimento. Eu me recordo que na nossa reunião, o doutor Eduardo Moreira comentou salvo engano, de um empreendimento que ele conheceu, ou participa, se não me engano, que houve alteração até
praticamente estrutural lá, digamos que essa alteração foi da água para o vinho, né? Aí eu acredito que deva ter essa obrigatoriedade, porque aí, de fato, você está transformando um prédio, aquela destinação, totalmente para outra, né? Então, eu ainda não tenho totalmente definido o meu posicionamento, né? Assim, para dizer, não, é obrigado. É até a página 2, eu acredito mesmo, conforme eu estou expondo. Eu acho que vai depender muito do tipo do empreendimento, como é algo relativamente novo para nós, né? A nossa sociedade não está ainda acostumada com isso, vai começar agora a se acostumar, como muito bem dito pelo Dr. Mark, aqui no nosso exemplo do estado de São Paulo, né? O centro, eu acredito muito que vai passar por uma renovação, principalmente o Centro Velho, que nós temos aqueles prédios que eu acho, inclusive, de umas arquiteturas belíssimas, que se tornaram salas comerciais, né, unidades comerciais, digamos assim, até que no passado alguns eram unidades residenciais, e aí como tudo migrou para o centro, ficou centralizado os centros empresariais, os escritórios, né? E houve essa alteração. Se a gente for falar da década de 30, 40, 50, começou residencial, né? São Paulo nasceu residencial, o centro, e depois se tornou comercial. E agora está voltando novamente a residencial. Então, a gente vai ter que analisar. Eu acho que cada caso separadamente. Eu acho que vai depender muito da objetividade dos incorporadores, de onde vai estar vindo o recurso, que é aquela história de nós, advogados, de repente estamos lá no nosso escritório, a gente recebe um cliente que ele quer fazer uma consulta e fala, olha, eu estou comprando uma unidade autônoma, um estúdio, por exemplo, né, que é o que eu acho que vai ser a tendência, e que era um prédio que era salas, conjuntos comerciais, e agora está sendo transformado. Que documento que eu tenho que verificar, né? Essa é a questão. Aí ficamos nós como advogados, mas será que tem o registro de memorial de incorporação? Vamos pedir a matrícula, vamos verificar. Pode ser que não tenha, mas aí depende, esse recurso está sendo captado, então, de fato, ali do consumidor final, né? Desse recurso popular, como que foi aprovado esse projeto, né? Então, é um conjunto de questões que vai ter que ser analisada e que nós não vamos, eu entendo que não é possível falar, não adquira porque você está comprando algo no escuro, né? Mesmo porque eu ainda volto naquela tese, que talvez os colegas devam lembrar, que é assim, não é diferente você comprar um empreendimento de um lançamento, porque até então você visita um stand que tem ali um apartamento bonitinho, montadinho, decorado. Nesse caso, já existe alguma coisa sobre aquele terreno, é um prédio, ele não é aquilo que você está comprando, não é, de fato, uma unidade autônoma residencial? Não, mas eu tenho pelo menos alguma coisa para falar, poxa, já existe um prédio. Digamos assim, né, como os consumidores vão falar, na pior das hipóteses, eu tenho uma salinha comercial, não é um apartamento, mas vai ser uma sala comercial, se acontecer alguma coisa no meio do caminho. Então, a análise que eu fiz por esses curtos dias, né, que nós tivemos esse período curto para poder debater aqui sobre o tema, que eu acredito que nós não vamos conseguir esgotar mesmo. Então, assim, vai ser cada caso, eu ainda não me convenço da obrigatoriedade de fato. Eu acredito que nós temos mecanismos jurídicos para propiciar um bom negócio para o consumidor, o adquirente, né? E também mecanismos para que venha se tornar a praticidade, né, da parte documental para o incorporador, para tornar para ele algo mais acessível e mais prático. Porque a gente sabe que registrar o memorial de incorporação não é digamos assim, o fim do mundo, mas existem todos aqueles requisitos que a lei determina, em especial o artigo 32, e que às vezes os pequenos incorporadores têm grande dificuldade de conseguir, aí vai e volta para o registro, e inúmeras situações, sendo que ele pode, ao final, apenas fazer a instituição, especificação, se for o caso de prédio que ainda não está individualizado. Aquele que já está, eu acredito que fica mais fácil, né? Aí eu acredito que seja
mais tranquilo ao final da questão de documentação. E, por fim, não menos importante, que eu acredito até que o doutor Eduardo Moreira vá comentar sobre isso, que ele já abordou esse tema, que foi um outro tema que eu analisei, a questão da adesão ao RET, que para o incorporador, dependendo do vulto do empreendimento, ele vai optar por isso, claro, ele tem todo o direito, é interessante, né? Questão do patrimônio de afetação também, que aí, se eu não tenho o registro do memorial de incorporação, obviamente que eu não vou conseguir aderir ao regime especial tributário, isso como empresário incorporador, isso daí eu vou estar abrindo mão, né? E também a questão do patrimônio de afetação, do qual, dependendo do negócio que estiver sendo feito, do empreendimento, também é uma segurança para o adquirente e também para o incorporador, né? Não só para o adquirente, mas para todos que estão envolvidos ali. E aí, de certa forma, eu acabo, né, involuntariamente, você acaba abrindo mão disso, e que também vai refletir se a busca do capital para retrofitar vai ser de banco privado, por exemplo, né? Que, obviamente, que o banco vai falar, poxa, mas você tem toda a documentação, a gente sabe que eles vão pedir, tem o memorial de incorporação, tem patrimônio de afetação, né? Se a gente for falar de uma instituição financeira como a Caixa Econômica Federal, então, aí é que não consegue recurso mesmo, né? Então, nós temos esse lado que eu acredito ser negativo para o incorporador que vai ali desprender do maior capital, de maior investimento. E também a questão da falta do patrimônio de afetação para o consumidor, é outro ponto negativo para ele, né? Então, assim, eu acho que os colegas estão percebendo que é difícil, né, a gente tomar, de fato, um posicionamento. A princípio, nesse momento, eu fico, depende do empreendimento. Depende, vamos fazer memorial de incorporação. Dependendo do empreendimento, não vamos fazer memorial de incorporação, né? E se o consumidor final também vier me procurar né, e, digamos assim, falar o que eu devo fazer, compro, não compro, ou mesmo faço investimento ou não, a minha resposta vai ser depende. Vamos analisar o caso concreto, buscar conhecer como está sendo essa idealização desse empreendimento. E aí eu passo aí a bola para o doutor Eduardo Moreira, porque ele que vai encabeçar aí, vai nos dar uma aula aí. O posicionamento dele, com certeza, está mais firme do que o meu. Acho que ele está mais decidido. Obrigado, doutor Sérgio. Obrigado a todos que nos assistem. Boa noite. Eu vou trazer aqui uma opinião que eu venho amadurecendo ao longo aí de vários anos de advocacia para incorporadores, inclusive. Eu trabalhei muito com regularização fundiária, então o tema da irregularidade fundiária me interessa bastante. E a irregularidade construtiva, inclusive, porque o que eu venho percebendo aí ao longo de vários anos, poucas décadas, né, de trabalho, é que existe uma informalidade construtiva por falta de opção, uma informalidade construtiva por opção. Porque, culturalmente, o incorporador, principalmente o pequeno incorporador, historicamente, ele vê o regime da Lei 4.591 como um ônus. Ele nunca vê esse regime como um bônus para ele. É um ônus, é uma responsabilidade, é o tal do artigo 32 que ele tem que cumprir, é lidar com exigências absurdas de cartórios, e essa é que é a cultura reinante aí ao longo desses anos. Não sem razão, né? Eu já conheci incorporadores que não incorporavam em determinadas regiões de Belo Horizonte por causa de um determinado cartório que ele não queria registrar memorial ali. Que ele já estava tão aterrorizado com o tratamento que ele recebia que ele falava, olha, em tal bairro eu não trabalho. Mas aí a atividade registral evoluiu muito, né, passou a ser mais regulamentada por esses atos administrativos aí das corregedorias e do CNJ. Né, o pessoal também teve uma certa rotatividade, vieram os concursos, o nível, né, se elevou bastante. Então, hoje, o panorama
do registro de imóveis é bastante diferente, né? E a lei de incorporações também ela veio sofrendo alterações, né? A 10.931 foi muito significativa, trouxe o patrimônio de afetação, mudou muita coisa, né? Os financiamentos imobiliários mudaram, as formas de garantia, enfim, muita coisa veio mudando, né? O sistema veio evoluindo bastante, e aqueles empreendedores que eu acompanhei ao longo de muitos anos e que não gostavam das exigências da lei de incorporações e tentavam driblá-la de todo jeito, com todo tipo de contrato, eles foram crescendo e foram se enquadrando à lei por vários motivos, né? Mas ainda um pouco naquela cultura antiga. Mas as últimas mudanças da lei, e principalmente a de 2018, a lei 13.876, me parece, não é isso? Confundo o número dela, mas a conhecida como Lei dos Distratos, de 2018, né, ela já mudou bastante. Já começou a mudar a visão, essa cultura em relação ao regime da incorporação, porque ela surgiu depois de uma insegurança jurídica muito grande, depois de uma onda de devolução de imóveis do país inteiro, né, e uma indefinição do judiciário, decisões em diversos sentidos, né, acerca da inadimplência dos contratos. Então, a lei veio parametrizar, de certa forma, os distratos, as resoluções contratuais, e aí nós já temos também o regime fiscal RET, né? E então, me parece que hoje não dá para eu falar que a incorporação é um ônus, o atendimento à lei é um ônus para o incorporador. A lei é benéfica para o incorporador também, ela traz segurança jurídica para ele. O regime do Código Civil, ele não é adequado para lidar com esse tipo de negócio. Então, o regime tem que ser o da lei 4.591, e isso vale para diversos interesses, tanto para a coletividade, na defesa da ordem urbanística, na defesa da ordem tributária, na defesa dos interesses do consumidor, quanto para o empreendedor, na segurança que ele vai ter de ter parâmetro para uma resolução contratual, no regime fiscal, no patrimônio de afetação. Ele para um financiamento, vai ser exigido dele, como os colegas já destacaram, vai ser exigido dele também essa documentação. E uma coisa que eu vi ao longo dos anos é que a documentação do artigo 32, para quem constrói de forma regular, ela quase toda já existe. É muito pouca coisa que o empreendedor vai ter que buscar que ele já não tem, se ele está construindo com regularidade. Então, não é tão difícil assim. E outra coisa, a atribuição de unidades, o custo da atribuição de unidades para se instituir o condomínio, para se abrir as matrículas, ele não é tão diferente assim do registro memorial de incorporação em vários estados, porque as leis estaduais de emolumentos, elas já direcionam nesse sentido. Então, não é tão mais barato assim evitar o cumprimento das exigências do artigo 32. Então, essa mudança cultural que eu tenho percebido assim, lenta, que teve um impulso maior depois da lei de 2018, é que me levou a concluir pela importância prática das duas perguntas que eu vou lançar aqui. A primeira delas, em relação ao retrofit, aquele tipo de retrofit que o meu xará falou, mencionou, o doutor Sérgio também mencionou, que é aquele onde vai haver captação de poupança popular, onde vai haver a venda antes da reforma, aquele onde aquela unidade condominial, com matrícula própria ou não, atual, é muitíssimo diferente daquela prometida, daquela que está sendo negociada, daquela que vai ser reconstruída, reabilitada, retrofitada, então, esse tipo de empreendimento, ele, conceitualmente, ele é uma incorporação? Essa é a primeira pergunta. Ou ele pode ser considerado uma incorporação? E a segunda pergunta é se
seria possível a adesão voluntária desse empreendedor ao regime da Lei 4.591. Registrando esse memorial de incorporação, aprovando o seu empreendimento, a sua reforma, optando pelo regime do patrimônio de afetação, pleiteando perante o fisco o regime tributário especial, enfim, se seria possível essa adesão voluntária. Nós estamos falando de uma lei, de regras cogentes, onde geralmente não existe essa liberdade do empreendedor de optar pelo regime, a não ser em alguns pontos. Por exemplo, patrimônio de afetação é opção. Há quem critique isso, como Melim Chalub, por exemplo, que não devia ser opção coisa nenhuma, devia ser obrigação em 100% dos casos. Mas, enfim, existe algo de liberdade econômica nesse regime, pelo menos nesse ponto. Então, essa que é a segunda pergunta. E essa questão, ela é civil, ela é urbanística, ela é consumerista, enfim, ela é bastante abrangente. Em relação àqueles pontos que o meu colega Eduardo mencionou, em relação à questão urbanística envolvendo o retrofit, eu lembro, convém lembrar que em alguns municípios, inclusive, é necessário hoje adquirir potencial construtivo para construir, além dos potenciais terem reduzido com as leis mais recentes, ainda existe essa questão aí do custo da construção, da aquisição de potencial construtivo. E que hoje, o assunto é muitíssimo atual e com a pandemia isso também tem esse impulso aumenta. Esse impulso aumenta. Outra coisa é que nesses centros também a infraestrutura urbana já está adequada para receber esse adensamento maior. Então, as políticas públicas podem incentivar esse tipo de empreendimento. Então, esses pontos aí que eu queria acrescentar sobre o aspecto urbanístico. Agora, em relação ao conceito de incorporação, ao preenchimento ou não desse conceito pelo retrofit, principalmente o retrofit com transformação de uso e venda prévia à requalificação do imóvel, a lei das incorporações ela tem um conceito de incorporação e de incorporador, lá nos artigos 28 e 29, que eles fazem menção à unidade que vai ser construída ou que está em construção. Então, se eu pegar o conceito da lei do artigo 28 e do artigo 29 e fizer a primeira pergunta que eu trouxe aqui, se o retrofit com venda de unidades condominiais antes da reforma, com mudança de uso, o retrofit radical, a intervenção profunda no imóvel, aquele imóvel que a gente tem medo até de entrar no elevador e que ele vai ser aquela sala comercial que vale no máximo 150 mil, que vai ser transformada num apartamento estúdio que vai valer 450, que vão realmente mudar muita coisa no prédio. Isso preenche o conceito de incorporação ou não? A resposta, por uma análise mais literal, é que não. Não, de jeito nenhum, porque há uma construção pré-existente, principalmente no caso que eu tenho aí a formalização dessas unidades, a individualização matricial dessas unidades. Então, a minha resposta tende a ser não. Mas se eu for olhar os aspectos econômicos do negócio incorporação, se eu for olhar a função social desse contrato, todo esse caráter coletivo, desses contratos que envolvem a incorporação, se eu for olhar os interesses tutelados pela lei das incorporações, como eu mencionei anteriormente, o interesse do consumidor, a ordem tributária, a ordem urbanística, se eu for olhar o benefício que ela traz para o próprio incorporador, talvez só o patrimônio de afetação, olha que coisa importante aí, que é essa questão do patrimônio de afetação. Mas, enfim, lá no conceitual, se eu for analisar a função social do contrato, eu vou concluir que existe uma identidade muito grande desse tipo de empreendimento com a incorporação, com o conceito de incorporação. O Caio Mário, no livro dele, ele dá um exemplo da dinâmica de um negócio desse. O sujeito tem um terreno,
Aí o empreendedor chega para ele e incute nele a ideia de construir ali um prédio para vender as unidades condominiais e nenhum dos dois tem dinheiro para isso, ele vai captar esse dinheiro através da oferta das unidades, da oferta pública das unidades, vai contratar o arquiteto para fazer o projeto, vai contratar a construtora para fazer a edificação, né? Então, ele não vai ser nem o proprietário, nem o construtor, no caso, ele vai ser o incorporador que vai, empresariar, que vai dinamizar, que vai fazer acontecer esse negócio da incorporação, né? Se eu pegar essa dinâmica aí e trocar o terreno bem localizado por um terreno com uma acessão construtiva ruim, né? Se eu trocar a aprovação do projeto de construção por um projeto de reforma profunda, se eu trocar a certidão de baixa de construção, né, mais conhecida como ABITS, né? Se eu trocar o ABITS pela certidão da reforma, né? Se eu trocar a convenção de condomínio, que vai ser feita a partir do zero, por uma substituição dessa convenção por outra, né? Pelo refazimento dessa convenção de condomínio, né? Eu tenho o conceito, né? Agora, nem todo retrofit vai preencher esse conceito, né? Como meu colega Eduardo disse, em alguns o retrofit é praticamente só de fachada, as modificações são cosméticas, né? Então, nesse caso, eu não tenho preenchido esse conceito. Agora, como a lei de incorporações ela vai trabalhar com tantos interesses e a questão é tão séria, né? E ela movimenta uma parcela significativa do PIB, né? Ela movimenta a economia das famílias, é por demais importante, né? Tanto é que ela criminaliza condutas, né? Então, como eu tenho essas sanções de ordem penal, eu tenho que ter um conceito muito bem definido do que é incorporador, do que é incorporação, né? Então, no caso do retrofit, eu acho que com a legislação que nós temos hoje, sem uma previsão expressa, a minha conclusão é que ele pode sim configurar uma incorporação, ele pode se encaixar no conceito de incorporação, não no conceito literal, mas se eu analisar a função social desse contrato, a dinâmica econômica e os interesses tutelados pela lei, sim, pode. Pode, mas isso não é genérico, isso não é linear. Depende do nível interventivo, depende da forma de venda, de captação desses recursos dos adquirentes, né? Então, nesse caso, aí a minha opinião é semelhante ao do Dr. Sérgio. Não dá para afirmar genericamente que todo retrofit configura uma incorporação, né? E aí vem a segunda pergunta, né? Seria possível a adesão voluntária a esse regime? Né? O empreendedor, ele poderia voluntariamente aderir a esse regime? Né? E me parece que sim, porque a coletividade ganha com o regime próprio, né? O Estado ganha, o adquirente ganha, o incorporador também tem seus benefícios. Eu não vejo nenhum óbice em relação a isso. Não vejo. E, como eu mencionei anteriormente, né, há um pouquinho dessa liberdade na própria lei quando ela torna a adesão ao patrimônio de afetação uma coisa facultativa do empreendedor. É até um dispositivo que não me parece muito bom, mas ele existe. Enfim, essa adesão voluntária ao regime me parece possível, mas para que haja segurança jurídica suficiente para que isso ocorra, eu acho que o que poderia acontecer é de as corregedorias de justiça e o CNJ darem uma baliza interpretativa para essa questão, regulamentando o registro da incorporação do retrofit. Eu posso intervir aqui? Só o que eu quero colocar uma coisa, eu já anotei muitos tópicos aqui, mas eu acho que, de maneira geral e conceitualmente, eu tenho para mim que o que a gente menos precisa é nova regra. E digo isso por quê? Porque, por exemplo,
dizer que a faculdade do patrimônio de afetação, regime especial tributário, como colocado pelo Dr. Sérgio, é facultativo, tem que ser facultativo mesmo, porque se o cara quer o benefício, ele tem que preencher os requisitos de estar no empreendimento em incorporação imobiliária para ter aqueles benefícios tributários. Eu acho que para mim, o ponto fundamental aqui é se existe ou não existe a construção. E eu não estou falando de olhar para o prédio e enxergar o prédio. Eu estou falando aquela construção que vai ser vendida. Porque se eu tenho dinheiro sobrando, eu construo o prédio, faço lá 400 apartamentos e depois que estiver pronto eu vendo e vendo para quem eu quiser. Por exemplo, o Eduardo Tristão, eu falo assim, pô, esse cara, ele, não vou com a cara dele não vou vender para ele, mas o Eduardo Reis, o Eduardo Reis veio lá de Minas, eu vou vender para ele, eu topo vender. Ou seja, a questão financeira disso, ela é completamente irreal. Ou seja, eu não vou pegar todo o dinheiro do meu bolso para construir um prédio. O existir ou não a construção, para fins de falar de uma incorporação imobiliária ou não, depende do habite. Mas aí, voltando ao que o Dr. Sérgio disse, eu tenho um prédio comercial de 10 andares que tem 10 lajes comerciais, ele tem 10 matrículas de 1.000 metros cada uma. O prédio existe? Sobre o que eu estou falando, ele existe porque tem um habite. Mas ele existe para eu vender as futuras unidades que eu vou criar lá dentro, partindo do princípio que, sob o ponto de vista urbanístico, isso é possível? Não, ele não existe. Ou seja, qual é a intensidade da reforma que eu vou fazer? Ela vai demandar um novo alvará de conclusão de obra ou é meramente pintar a fachada e dizer que eu fiz um retrofit? Então é esse o ponto. Porque se eu tenho ou não tenho o habite, as unidades existem. E as unidades existem ao ponto de ser um objeto de direito. Tanto objeto de direito que é o que a incorporação imobiliária, conforme o Caio Maio diz, serve. Ou seja, o prédio não existe, ele está em construção, ou seja, não tem habites. Aqui a gente está falando de não necessariamente a construção do zero, mas é um outro tipo de construção, é uma reforma, como o Eduardo Tristão colocou, é uma requalificação do imóvel. Beleza, mas não tem habite para isso. Ou seja, se eu chegar para comprar na Caixa Econômica Federal, pedir um financiamento para comprar uma unidade dessas, eu não cumpri com o requisito nem de ter o habite, porque o imóvel não está pronto com aquela qualificação de apartamento que eu quero, e nem com a qualificação de imóvel de incorporação imobiliária, ou seja, eu não tenho um registro imobiliário da incorporação. Então, acho que esse é o ponto fundamental. E aqui, só trazendo para cá uma pergunta que veio no chat, imóveis tombados. Isso é muito comum no centro, ou seja, tombamento é uma restrição construtiva. O que eu posso ou não posso fazer com esse imóvel? Então, acho que nesse prisma, a gente não precisa de uma regulamentação, mas eu gostaria de ouvir vocês sobre isso, porque não seria o marco fundamental para isso um habite? E, obviamente, eu não estou falando o habite do prédio comercial, mas um habite para venda. Ou seja, sem habite, eu não só devo, como eu estaria obrigado a me sujeitar ao regime da incorporação imobiliária. E se eu vou usar ou não os benefícios tributários que isso me representa, ou que pode representar, são outros 500. O que vocês acham? Eduardo, você está com a mão levantada. Tô aqui me coçando na cadeira para falar, cara. Vamos lá, acho que primeiro, muito bacana, o assunto é muito legal. Pegando aqui o gancho do Dr. Sérgio, antes um pouquinho da gente falar do tombamento, do Dr. Eduardo, perdão, eu estava maquinando a minha cabeça aqui a respeito da submissão ou não, voluntária ou mandatória à incorporação imobiliária. E assim, na minha cabeça, tá, acho que tanto o artigo 28 quanto o artigo 29 da 4591, quando ele define incorporação pela atividade, na sequência ele define o incorporador, eu acho que daria, sim, numa interpretação sistemática para encaixar a figura desse empreendedor como incorporador, tá? Concordo que, na minha visão, isso seria facultativo sempre, tá? Sempre haveria essa possibilidade do incorporador de um empreendimento em retrofit se submeter a uma incorporação imobiliária.
e fico na dúvida em relação à questão nas situações em que isso seria obrigatório. E aí, qual que é a minha grande preocupação? De não cair aqui numa discussão casuística, de qual é o tamanho da intervenção, de qual a magnitude da intervenção, porque eu acho que quem vai arbitrar isso, né? É o CNJ, é a Corregedoria, é o registrador. Mas aí, Mark, eu acho que não é só o ABIT, sabe por quê? E aí eu tentei construir uma matriz aqui, tá? Eu fiz a seguinte matriz: retrofit, na minha visão, tá? Retrofit sendo executado em edifícios sem condomínio previamente instituído, na minha visão, independentemente da magnitude da intervenção, tem que incorporar. Por quê? Para a segurança jurídica do adquirente saber o que ele está comprando. Área privativa, área comum, discrição. Eu não tenho condo instituído, eu não tenho quadro de áreas. Eu discordo, porque eu posso ter um condomínio instituído de um prédio comercial com 10 torres comerciais, 10 lajes comerciais, uma por andar. Tem condomínio, tem habite, tem tudo bonitinho. Calma, mas aí você vai falar... Aqui é a minha segunda hipótese. Vamos imaginar, a primeira hipótese, Mark, é caixotão. Terreno com uma construção em cima. Na minha visão, para vender futuras unidades desse empreendimento, tá? A não ser que eu faça uma instituição prévia, se eu quiser vender sem o condomínio instituído, eu tenho que registrar a incorporação. Segunda hipótese, retrofit sendo executado no edifício com condomínio previamente instituído e alteração no quadro de áreas. Estou mudando ali a disposição das unidades e tal. Independentemente da magnitude da intervenção, na minha concepção, tem que incorporar segurança jurídica do que está sendo vendido. Prédio comercial com uma unidade por andar. Eu estou transformando ele em residencial com 2 por andar. Cara, eu estou retificando, eu estou mudando o quadro de áreas, eu tenho que incorporar. A bola dividida na minha cabeça, ela vai existir nas situações em que eu tenho um retrofit com condomínio instituído previamente, em que o retrofit vai se dar sem alteração no quadro de áreas. Aí eu acho que cabe discutir qual que é a magnitude da intervenção. Olha que interessante nesse aspecto o que disse a doutora Lúcia Frias no chat, que vai de encontro com o que eu estou falando, com a questão urbanística e regulatória do empreendimento. Ou seja, ela coloca o princípio da especialidade é registrar, se faz necessária a incorporação. Aquilo que está na matrícula corresponde ao que vai ser vendido? Acho que é esse o grande ponto. É que na grande maioria das vezes não vai corresponder, né, pessoal? A não ser que eu tenha uma intervenção pequenininha de fachada, alguma intervenção pequena, na imensa maioria das vezes eu vou ter que requalificar, eu vou redimensionar aquela unidade imobiliária. Doutor Eduardo, com a mão levantada. Sim, o mais frequente é que haja mudança pelo menos parcial. Tá? Nesse exemplo que a gente colocou assim como mais corriqueiro, do escritório transformado em apartamento estúdio, em kitnet, geralmente uma parte do prédio é destinada a serviços, lavanderia, bicicletário, academia. Então, geralmente a equação condominial muda sim, né? Muda parcialmente. Agora, eu vejo, né, que o meu xará está buscando aqui, né, linhas de corte, né, parâmetros para o que seria obrigatório ou não, né? Quais os exemplos aí em que uma hipotética obrigatoriedade ocorreria, né? Aquele que ainda não tem individualização matricial, aquilo onde a equação do condomínio vai mudar, as áreas vão mudar, assim, qual que é o nível interventivo? Bom, qualquer que seja, né, esse discrimen, esse corte, esse critério, ele tem que ser muito seguro, né? Porque a gente está tratando de um regime que tem consequências de natureza penal, inclusive, né? Então, essa linha de corte ela tem que ser, né, uma linha de corte segura, qualquer que seja ela, qualquer que seja o critério. Né? Concordo 100%. Por isso que essa ideia da sujeição voluntária ocorreu, porque o correto mesmo seria ou é ou não é. Né? Mas é muito difícil fazer isso com o regramento que a gente tem hoje e com essa zona cinzenta conceitual. Né? Eu não posso ter uma casuística, né, como o Mark falou,
né, como o doutor Marco falou, eu não posso ter uma casuística. Esse é, aquele não é. Por que é, por que não é? Não dá para ter uma casuística, né? Então, qualquer que seja a linha de corte, tem que ser uma linha segura, realmente, né? E se houver essa sujeição voluntária, se ela for possível, eu acho que o regulamento por ato administrativo, que é uma baliza interpretativa aí dos tribunais, ajuda. Porque da parte do fisco, eu não vejo grandes obstáculos, porque o fisco geralmente faz a interpretação econômica mesmo. Ele pega aquele artigo 109 do CTN e vai procurar a alma do contrato. O que é isso? O nomen iuris é a verdadeira natureza jurídica desse contrato. O fisco está sempre tentando desqualificar aí os contratos de obra por administração para falar que é empreitada, para ele lançar o ITBI sobre o valor do apartamento pronto, da unidade pronta, né? E não sobre o valor daquela fração ideal, quando é o adquirente que está pagando a construção ali no móvel por administração. É frequente. Então, o fisco tende a fazer essa interpretação mais econômica mesmo. Eu acho que não haveria problema em relação ao RET. Isso seria uma coisa mais rara, assim, nesse caso. Acho que a baliza interpretativa do tribunal, apesar de que seria mais regra, né, ela traria uma relativa segurança no caso da adesão voluntária. Mas o que eu queria colocar mesmo é essa questão do critério, dessa linha de corte precisar ser uma linha de corte bastante segura por causa das questões penais, inclusive, contidas na Lei 4.591. Isso. Eu queria só colocar de novo, para não deixar entendimento errado, antes de passar aqui, o doutor Sérgio quer falar também, todo mundo quer falar, mas quando eu digo habite, eu estou falando do atestado da autoridade competente de que aquela edificação ela é utilizável, ela é habitável, e da correspondência disso no registro de imóveis. Esse meu ponto, ou seja, e não acho que é uma, ou seja, essa é a baliza para mim, e posso estar errado, tá? Mas acho que essa é a baliza fundamental, e a casuística, ela vem natural e obrigatoriamente daí. Ou seja, a reforma que vai modificar a situação regulatória ao ponto de repercutir no registro de imóveis, ela vai demandar a incorporação imobiliária, se eu quiser. Por quê? Se eu não quiser, eu não vou vender aquilo antecipadamente. Eu tenho que fazer toda a obra, terminar, etc. E vou partir direto para uma instituição condominial ou uma retificação da instituição condominial se ela já houver existido. Por outro lado, se eu quiser ganhar dinheiro antecipadamente vendendo durante a obra ou me valer dos recursos de financiamento que eu possa usar para a obra e inclusive dos benefícios tributários para isso, eu preciso me valer da incorporação imobiliária. Acho que, pelo menos por enquanto, eu estou com esse corte na cabeça. Maurão está com a mão levantada. Quero colocar só duas questões aí na discussão, que acho que a gente passa por cima e depois volta e retoma a cada momento. A primeira é a seguinte, não há nada na lei que diga que a incorporação deva começar do zero, certo? Você pode partir uma incorporação a partir de um prédio pronto, tá? Assim como é muito comum você ter prédios com 90% de construção, que a partir daí, por falta de capital de giro, o incorporador promove a incorporação para poder financiar as unidades que ali até já vendeu de alguma forma clandestina. Muito bem, então esse é o primeiro ponto, tá? Você pode começar uma incorporação a partir de um prédio já pronto, tá? A segunda, eu acho que a questão aí é o que você tem e o que você está vendendo, certo? Se você tem unidades comerciais, você não pode vender unidades residenciais, tá? Sem que você promova uma incorporação. Agora, se você tem um prédio para retrofit, que é um prédio residencial, e você vai simplesmente reformular aquelas unidades existentes, no meu modo de ver, você não precisa de incorporação para vender, tá? Você está vendendo aquela unidade existente em outras condições que você está contratando lá com o comprador. Então, eu acho que são essas duas questões que eu gostaria de colocar para que a gente pudesse
refinar um pouco aí a discussão. Ô, Maurão, você tirou as palavras da minha boca. Acho que o primeiro teste do riso, de se precisa ou não incorporar, para mim, é esse. Se eu passar uma escritura do que eu estou vendendo hoje, dá registro no registro de imóveis? Se der registro, se ela for registrável, dentro do princípio da especificidade objetiva, eu posso até entender, não preciso de uma incorporação imobiliária. Se não der registro, eu tenho a opção de retificar na cabeça aquela instituição ou de incorporar. Eu acho que a grande dúvida aqui que ainda permanece para mim é nas situações em que eu tenho uma unidade imobiliária previamente existente, instituída em condomínio, prédio caindo aos pedaços, tá? Pega aqueles prédios do centro do Rio de Janeiro que foram incorporados, que foram instituídos em condomínio antes da 4591. Aquelas matrículas que você pega até pela ponta, assim, ó. De tão nojento que o negócio é, tá? Ter servidão para lá, servidão para cá. É uma tristeza fazer essas coisas no Rio de Janeiro, tá? E no centro de Belo Horizonte tem os prédios na mesma linha também, né, doutor Eduardo? Vamos pensar o seguinte, nesse caso eu tenho uma unidade condominial previamente objeto de uma instituição em condomínio, uma convenção, e eu vou colocar o prédio abaixo, mas a unidade ela vai ter as mesmas características de área privativa, área comum, fração ideal de terreno. Nessa situação, olha só, a coisa existe juridicamente. É indiscutível que juridicamente a coisa existe como tal. E como será quando entregue, sob o ponto de vista de especificidade da matrícula. Porém, todavia, contudo, se eu for no prédio, eu não consigo nem entrar no prédio. Eu acho que essa é a bola dividida aqui, Maurão, que a gente precisa construir alguma coisa. Isso. Você vai substituir o prédio, né? Você vai substituir o prédio, vai manter as unidades. Porque aí, nesse ponto, eu vou exigir do incorporador uma obrigação de fazer, de me entregar uma reforma, eu vou exigir do empreendedor, né? Não vamos chamar de incorporador aqui. É uma obrigação de fazer, isso converte em perdas e danos. Se o cara parar a obra no meio, eu posso assumir a obra junto com os meus cooperados, né? Com os meus sócios naquele projeto. Cara, a intervenção é brutal. Eu não vou ter uma alteração sequer na matrícula do imóvel. Nada. Mas a alteração é brutal. Cabe falar em obrigatoriedade de incorporação aqui? Eu acho que assim, o cerne da questão é esse, na minha concepção. Pelo que você está falando, por conta dos desdobramentos. Ou seja, se eu estou no âmbito de uma incorporação imobiliária, eu tenho lá a solução, ou seja, não na incorporação, mas em cada caso eu tenho uma solução própria para isso. Ou é só perda de danos, ou é obrigação de fazer, poder assumir a obra, etc. Isso é muito importante. Vamos pegar o conceito do incorporador. O que é o incorporador? O que é a incorporação imobiliária? Como negócio jurídico complexo, é um negócio jurídico complexo, plurilateral, em que o empreendedor e o incorporador, porque o incorporador, a rigor, ele não é nada, né? Ele é um grande organizador da atividade. O incorporador não precisa ser corretor, não precisa ser construtor, ele sequer precisa ser pessoa jurídica, né? Uma pessoa física pode exercer essa atividade empresária como um organizador da atividade, né? Nesse caso aqui, esse sujeito que está fazendo a concepção arquitetônica, colocando o prédio abaixo, deixando só a casca, levantando o negócio por cima, coletando dinheiro no mercado, coordenando a atividade de empresa de venda, marketing, publicidade, construção civil, arquitetos, urbanistas. Esse cara está fazendo o quê? Se não incorporando? Sim. Interessante. E eu acho que a questão da roupa jurídica, da roupa adequada para ir para a festa, nesse caso, é muito importante por conta dos desdobramentos, né? Não basta. Eu acho também que tem a questão comercial envolvida, a questão empresarial, ou seja, da oportunidade de poder usar dos benefícios tributários, da segurança que você vai passar para o seu adquirente e tudo mais, mas isso é bem complicado de entender, mesmo porque como é que, por exemplo, o banco viria isso de uma forma sem incorporação imobiliária para financiar a obra de reforma, etc., né? O Maurão pode responder melhor.
você emprestaria dinheiro para um empreendedor, Maurão, que não incorporasse nesse cenário? Para o empreendedor, acho que não. Para o empreendedor, acho que não. Talvez para o comprador, né? Para que ele fizesse, às vezes, lá ao custo da reforma de sua unidade. Tá? Não sei, não vi nenhuma operação dessa ainda não. Mas poderia ser um empréstimo sem destinação específica, com garantia de alienação fiduciária, tá? Liberado à medida da medição da obra, né? Como se fosse um empreendimento normal. Um plano empresário fora do sistema financeiro imobiliário, do sistema financeiro de habitação, né? Exatamente. Crédito comercial. Mas o custo disso. O custo disso é outro. Eu quero dinheiro mais barato, Mauro. Esse é o ponto, né? Porque para fazer um empréstimo sem destinação específica, você vai me cobrar os olhos da cara. Mas com garantia imobiliária? Mas com garantia de alienação fiduciária? Não. Mas é que quando você Isso faz pode ser. Imobiliário... É maior, mas não é tão distante. Não, mas é que é menor o tradicional. Me corrija, por favor, se eu estiver errado. Isso é uma impressão que eu tenho. Até é bom que você confirme ou me corrija. É menor porque no financiamento imobiliário eu já tenho pelo menos a previsibilidade de ter algum número de adquirentes das futuras unidades que quando eu entregar, ele vai fazer o repasse com você. Ou seja, você vai liquidar essa operação do financiamento da construção com o financiamento dos adquirentes que não quitaram, não pagaram o preço e receberam a quitação durante a obra. Então você vai diminuir ainda mais um pouquinho o valor desse custo para mim, porque eu já estou te dando uma operação, entre aspas, casada, que esse nome é pejorativo, não é essa a minha intenção, mas eu estou te dando já uma operação vinculada com outra e você vai ganhar mais dinheiro com isso. O empréstimo sem destinação específica para eu fazer simplesmente uma obra, eu posso muito bem fazer metade da obra e tomar cerveja com outra metade do valor do empréstimo. Não tem destinação específica. Então você vai colocar esse risco no custo desse dinheiro. Não, mas nesse caso seria uma operação estruturada em que a liberação dos recursos é feita de acordo com a medição de obra. Certo? Como uma operação de empreendimento imobiliário comum. Tá? O financiamento imobiliário... Não há, tá? Ela vai ter que ser desenvolvida aí na medida em que nós formos discutindo isso e que o mercado for discutindo essa questão. Então, agora mas poderia haver. Se não há esse tipo de linha de crédito, então não seria mais um indutor de fazer a incorporação imobiliária? Ou seja, buscar uma situação onde eu vá ter alteração de áreas, alteração disso tudo, para eu chegar para você e falar assim, isso aqui não é retrofit não, isso aqui é uma incorporação imobiliária, isso aqui é uma obra que eu vou terminar em 6 meses, em 4 meses. Sim, claro, mas aí você está fazendo uma opção comercial do empreendimento, tá certo? E também, pouco importa se é retrofit ou é uma construção nova, você faz lá a incorporação, faz o memorial de incorporação e vende como incorporação, tá? Por isso que eu disse anteriormente, que não há nenhuma norma que diga que a incorporação tem que começar das fundações. Ela pode começar a qualquer momento, tá certo? Então, é uma opção comercial, negocial do empreendedor. Eu acho que você tem razão. Né? Faz a incorporação, aí ele pode captar dinheiro nos bancos e pode também fazer o financiamento das unidades junto ao banco como um empreendimento e não como unidades isoladas. Perfeito, tá? E pensando tem nesse razão, aspecto, sim. Por conta dos adquirentes, olhando aí como advogado de quem vai comprar uma unidade nesse contexto, é muito mais fácil de entender essa situação e de passar para o cliente que ele está numa situação muito diferente, aliás, diferente de uma relação meramente obrigacional, que você vai comprar uma obra, vai comprar um apartamento que vai ser reformado e que tem uma solução diferentemente daquela solução própria. Por favor, doutor Eduardo Reis. Tá perfeito. Sobre a questão de já existir a verbação construtiva, baixa bit, individualização matricial, geralmente essas reformas
quando elas têm alguma mudança no prédio, elas precisam ser aprovadas. E esse alvará de reforma, ele faz, às vezes, do alvará construtivo lá no artigo 32. E a certidão equivalente a essa baixa de reforma, né, baixa de construção na modalidade reforma, ela faz, às vezes, da certidão de baixa, que também está prevista lá. Então, assim, talvez, né, um registrador ele pode criar caso ou não nessa situação. Se fosse eu, pessoalmente, entenderia que o item está preenchido com esses documentos, com essas certidões, mas talvez uma baliza interpretativa via ato administrativo de corregedoria fosse interessante para muitos registradores nesse sentido. Porque eu vejo, por exemplo, baixa de construção da década de 60, que era chamada de habite mesmo, ela era emitida pelo departamento sanitário da prefeitura, para mostrar que ali não era insalubre, por exemplo. Assim, isso a gente pega prédio antigo, né? Esses sistemas vão mudando diante da matrícula, enfim, a administração também ela emitir documentos diferentes, mas esses elementos do artigo 32, eles são perfeitamente preenchíveis com essas certidões de aprovação de reforma. Tá? Então, nesse ponto aí, acho que dá para registrar o memorial com esses documentos. Talvez uma baliza interpretativa ajudasse. Então, acho que isso não representa um grande problema. Posso fazer um último... Pode falar, doutor. Não, era isso mesmo. Eu só queria fazer um último comentário, assim, juro que I rest my case agora, para vocês verem como é que o direito imobiliário é uma matéria fascinante, cara. E o direito notarial e registral é fascinante. A gente está discutindo o lance do retrofit na incorporação imobiliária. Olha sobre quais temas a gente percorreu aqui hoje já, hein? Registro imobiliário, direito civil, direito urbanístico, direito tributário, direito bancário, direito penal. Cara, é por isso que eu sou advogado imobiliarista. É para ter essas discussões aqui. Sim. A gente falou de tombamento. Eu só queria lembrar do nosso membro honorário, desembargador Ricardo Dipp, que ele sempre insiste que não cabe à corregedoria criar regras dirigidas ao jurisdicionado, certo? E que cabe ao registro de imóveis cumprir as regras do jurisdicionado. Portanto, essa questão de balizamento da corregedoria, eu acho meio complicado, né? Eu acho que a corregedoria não tem que se meter muito nisso, não. É uma questão de direito especificamente. Tá? Doutor Sérgio está louco para falar alguma coisa aí, ó. Oi, professor Mauro, de fato, eu queria falar um monte de coisa, mas eu não vou falar, não. Eu só vou aqui lançar mais um pouquinho de lenha nessa fogueira, porque eu só vou voltar um ponto aqui que o Mark falou, que eu tô no time dele, que eu concordo da seguinte questão, da questão do certificado de conclusão, do ABITSE. Eu acredito muito que ele é o divisor de águas e que vai ao encontro do que uma colega questionou aí, da questão do registro, e também com o que o senhor colocou. De fato, o que vai ser vendido, o que vai ser comercializado, não vai ser o que tem mesmo, né? Porque eu vou ter uma determinada situação que vai ser transformada, melhorada, readequada, conforme lá o negócio. Então, partindo por esse prisma, não vai ser mesmo, né? A colega tem total razão, e o Mark falou, e é verdade, para se acontecer todo esse procedimento, que conforme o Dr. Reis mesmo comentou, nós vamos ter que partir ali da base que é a aprovação do projeto, que é a alteração do empreendimento. Se for de comercial para residencial ou vice-versa, uma mera
reforma de fachada, como disse o doutor Eduardo Tristão, que aí eu entendo que se eu vou apenas fazer alteração de fachada, enfim, vamos dizer que nós vamos dar uma embelezada no empreendimento, aí não faz sentido algum você fazer memorial de incorporação e nada, porque eu acredito mesmo em melhora. Talvez, se alterar alguma área do empreendimento, do condomínio como um todo, alteração de área comum, aí você tem que fazer uma retificação. Eu dou um exemplo de um caso que eu passei por isso. Houve supressão de quantidade de vagas de garagem do empreendimento. Tinha-se 84 vagas e, por uma reforma, decisão do condomínio, votada em assembleia, tudo, suprimiu 4 vagas. E essas 4 vagas alterou as áreas comuns do condomínio, enfim, teve que fazer uma retificação da instituição, que não é bem o caso que a gente está discutindo, mas vale como exemplo. Então, eu acho interessante essa questão do certificado de conclusão, do ABITS, ou baixa, como o doutor Reis disse, que, na verdade, ele vai fazer a diferença toda, porque a partir do momento que eu vou ter que levar o registro de imóveis, o meu memorial de incorporação tem que estar munido do projeto aprovado, que lá provavelmente na nomenclatura vai estar discriminando que é uma reforma com acréscimo de área ou sem acréscimo de área e com alteração de, por exemplo, do comercial para o residencial, né? Provavelmente no projeto, na nomenclatura, venha que a transformação de conjuntos comerciais para residenciais, com ampliação de área ou não, que pode ser também meramente alteração da destinação também, né? Eu posso manter a mesma área lá e simplesmente mudar de comercial para residencial. Vai ter as devidas adequações, que aí os órgãos vão exigir, corpo de bombeiro, etc. e tal, mas, em regra, isso cumpre. Então, a gente vai ao registro de imóveis praticamente com isso já delineado. E, de fato, não vai ser o que eu vou estar comercializando, de fato, não é o que eu tenho, é o que eu vou transformar mesmo, né? Mas, enfim, isso só para validar o que já foi dito, que eu concordo plenamente. Mas agora que eu vou pôr um pouquinho de lenha na fogueira. Eu também não vejo nenhum impedimento para o adquirente, fazendo a ressalva da modalidade de que o incorporador vai comercializar as futuras unidades, e digamos que o empreendimento que ele já possui, que ele vai retrofitar, seja um corpo único, como o Tristão comentou, né? Eu tenho um corpo único, etc. Então, se eu quiser, por exemplo, fracionar, eu chego lá para aquelas pessoas que vão querer adquirir, obviamente que não é possível através de financiamento imobiliário, etc., mas digamos que seja à vista. E eu opte por não fazer o memorial de incorporação e eu chego e falo, olha, Mauro, compra aqui essa fração ideal, que ela vai ser correspondente à unidade, ainda que eu faça o acréscimo de área, por exemplo, ou se eu venha suprimir área, indiferente. Aí eu falo para o Reis, você compra tal fração que vai corresponder à unidade número X, o Mauro a Y, o Tristão a essa, e o Mark, e assim por diante. Vamos ficar todos na matrícula como condôminos, né? Mas naquela relação de condomínio civil. Aí a gente idealiza, o incorporador, vou idealizar toda a alteração do prédio, enfim, adequo nos moldes do que foi aprovado pela municipalidade. Ao final, faço meus recolhimentos de tributos, etc., e vou ao registro de imóveis com a instituição, especificação e convenção de condomínio, com as atribuições, né, doutor Reis? Aí eu vou fazer de fato. Então, assim, também não vejo nenhum problema. É claro que o objetivo, o fim, é um pouco diferente, porque eu não estou buscando recurso. Aí são compras à vista, e do qual esses adquirentes já são cientes que estão adquirindo inicialmente uma fração ideal de um prédio que já existe sobre a matrícula e que posteriormente vai se tornar naquela futura unidade autônoma, seja ela desses modelos mais modernos, estúdio, enfim, da forma que for. Eu vou estar parcelando aquela minha propriedade e eu também não vejo problema algum, porque é inclusive isso, diga-se de passagem, aqui no meu município é muito comum. Inclusive do zero, empreendimento do zero. Se vende a fração ideal, com pagamento à vista do terreno,
o incorporador, que na verdade ele é incorporador por equiparação da questão da 4591, porque ele não faz o memorial de incorporação. E com o prédio concluído e etc., ele faz lá, a gente vai para a instituição de condomínio com as atribuições. Eu tenho casos aqui que o empreendimento todo foi vendido à vista, não teve um financiamento, e foi fracionado todo o terreno. E foi tudo bem. É claro que, se a gente for pensar para o lado do risco do negócio, é claro que tem, né? Porque se o incorporador efetivamente não cumprir com aquela obrigação, esses coproprietários, né, eles vão ter que continuar, obviamente, né? Então, mas aí já entraram no prejuízo, enfim, aí é o risco do negócio, como tem, né, de qualquer forma, né? Mas nesse caso aí, os registros foram feitos após a conclusão da obra, né? Não entendi. Nesse caso, os registros foram feitos após a conclusão da obra. Ah, sim, após a conclusão da Após a obra. conclusão. Isso, exatamente, após a conclusão. No início, só foi feita a escritura pública de fração ideal de terreno. Eu vou ao Não, mas que registro... fração ideal? Não tem fração ideal. Você não parcelou o terreno? Então, Exatamente. É de parte ideal, na verdade, né? na verdade, é parte ideal fracionada do terreno. Parte ideal, tá. É elaborado o quadro de áreas, de qualquer forma. Condomínio civil. Exatamente, condomínio civil. Condomínio civil. Eu faço, né? A gente tem que ser feito o quadro de áreas para ter o quadro de áreas, os da NBR, né? Para definir qual é a fração da unidade. Então, quando vai ao tabelionato, já vai falar, olha, eu vou comprar tantos por cento de proporção ideal do terreno e depois eu vou atribuir. A gente fala fracionar aqui porque o mercado pegou o vício de, eu estou fracionando o terreno, mas é condomínio civil, exatamente. Mas olha que problema, né? Porque se eu tenho um regime de condomínio civil, aí vamos imaginar nós quatro aqui, eu, você, Eduardo Tristão e Mauro Rocha, 25% cada um, vamos fazer 4 apartamentos. Se o prédio sai desse jeito, no final das contas, o condomínio ordinário, o condomínio geral do Código Civil, ele vai ser transportado para essas unidades. Eu vou ter que fazer depois, ou eu faço a divisão atípica, né, uma divisão amigável para atribuição de unidades na proporção exata do quinhão de parte ideal àquela fração ideal já do condomínio instituído, ou senão eu vou ter que fazer permuta de fração ideal, de parte ideal com vocês para ter na minha unidade especificada. Esse é mais um ponto dessa multidisciplinariedade e dos problemas que podem vir desse assunto. O que eu queria colocar de vocês aqui era o seguinte, já pelo adiantado da hora, daí os últimos comentários para cada um de vocês, para que a gente possa encerrar esse evento aí, e depois, ao final dos comentários de vocês, dar a palavra para o Mauro para ele encerrar o nosso bate-papo de hoje. Posso falar dele já? Pode, claro. Posso? Então eu queria encerro fazer uma depois. proposta. Eu queria fazer uma proposta. Eu acho que essa nossa discussão ela está muito rica, está muito boa, né? E eu queria fazer uma proposta de nós formarmos, talvez, um grupo na academia para desenvolver esses estudos e no final aí publicarmos aí uma revista virtual, um livro, um e-book ou qualquer coisa assim, tá? Com as nossas conclusões. O que vocês acham disso? Eu aceito, tá? Para mim está ótimo. Mas de conclusões mesmo, não de opiniões isoladas assim. Vamos discutir o assunto em conjunto, vamos concluir e publicar alguma coisa. Vamos. Está ótimo, professor. Todos concordam? Concordam, Tristão? Convite aceito, Maurão. Tem que assinar alguma coisa? Não. Basta um fio dessa sua barba negra aí, já está suficiente. Fio do bigode. Bora. Tá certo. Beleza, firmado então. Vamos conversar e ver as condições desse trabalho. Legal. Muito Do bom, meu lado, gente. pessoal, só tenho a agradecer a presença de todos aí, ao debate, aos colegas, doutor Sérgio, doutor Eduardo, Maurão, Mark, baita bate-papo, muito rico, muito bacana, e que venham os próximos aí, que a gente evolua nesse estudo dessa matéria tão interessante. Bom, da minha parte também só agradecer aos colegas e
realmente a discussão é muito rica e ela é transdisciplinar e realmente a gente fala de vários assuntos e não tem jeito, né? São todos importantes, né? São todos importantes. Eu acho que direito civil, direito notarial e registral, direito urbanístico, eles se entrelaçam, né? Realmente a gente lida com os três, né? Tratando dessa matéria. Muitíssimo obrigado. Bom, eu finalizo aqui agradecendo a todos os colegas, Tristão, Dr. Reis, professor Mauro, Mark, nossa, para mim é um prazer estar aqui com vocês, pessoas aí de grande reputação, feras aí no negócio. Dr. Reis, eu gosto muito de ouvir o senhor particularmente falar, gosto muito pela experiência, e é um tema que nossa, eu sou suspeito em falar. Se o professor Mauro falar o que tiver que fazer, eu estou junto, porque eu amo isso e eu só sei advogar no ramo do direito imobiliário. Minha família é desse meio e, poxa, eu adoro e esses tópicos que a gente abordou aqui, como o Dr. Tristão falou, a gente navegou por várias áreas e foi muito importante e a cada dia só agrega, né? Porque é um mercado muito dinâmico, né? E muito bacana. Eu estou aqui à disposição de todos. E, Mark, você está por aí? Depois eu vou colocar algumas coisas no nosso grupo lá, viu, Tristão? Viu, Claro. Dr. Reis? Que eu vou colocar inúmeras condições que eu atuo aqui e faço. Essa questão do fracionamento que a gente abordou por último aí agora, Mark, você vê que legal. Quer dizer, legal. Eu acho legal porque a dinâmica e a gente, advogado, tem que arrumar a solução, né? Como a gente faz aqui, e você vai compreender melhor, viu? Mas Sim. É bem legal. E é legal que a gente pode trocar instrumentos públicos, particulares, em instituições de condomínio que eu faço, enfim. Você vai ver que legal. E eu brinco que aqui, Santo André, por mais que seja um município pequeno e tal, mas a dinâmica aqui é legal. Aqui o advogado o cara tem que dar os pulos, porque a galera pressiona e fala, não, dá um jeito. Eu quero tudo certo, que fique bom e com custo pequenininho, né, doutor Reis? Que aí o camarada adora. É assim. No final, né, obrigado, e eu também quero agradecer a todos e poder participar desse tipo de conversa para mim é sempre muito legal. E no final das contas, não é em Santo André é um jeito, São Bernardo é em outro, em Belo Horizonte é outro, no Recife é outro, porque as coisas não são como o advogado quer que sejam. As coisas não são como o registrador quer que sejam. As coisas são como os negócios são feitos e vai daí da criatividade, do talento do advogado de conseguir encaixar isso dentro das regras, né? E eu sempre uso o encaixar, porque nós, imobiliaristas, trabalhamos com a menor caixinha de todas, que é aquela liturgia de 1976 da Lei de Registros Públicos, que as coisas estão acontecendo a 150 km por hora e a lei vem de novo com aquela caixinha sempre para a gente encaixar tudo lá dentro. Isso é muito legal, vamos continuar. Não faça isso só no nosso grupo, que a gente criou um grupo de WhatsApp para discutir a questão do retrofit e tudo mais, mas coloca no grupo dos associados da academia. E isso me faz aí dar as últimas notícias, porque todo mundo vai se aproveitar disso, sabe? Isso é muito importante para todos nós, e é esse o conceito da academia, acho que é o conceito mais macro da nossa academia, que é a difusão do conhecimento notarial e registral, para que todos possam ter oportunidade de palpitar, de falar, de dar suas opiniões e de aprender, como eu sempre aprendo todo dia, e até a gente brinca que ao final do ano vai ter um certificado de participação no grupo de WhatsApp, porque as discussões são muito ricas, né? Isso é bem legal. Com certeza. Como finalmente, assim, eu queria passar alguns avisos aí para vocês e para todos os nossos participantes aqui. Quem não é associado na academia, associe-se à academia. Sigam os trabalhos da academia nas redes sociais e associem-se porque vale muito a pena. Hoje, por exemplo, fui surpreendido com mais um material exclusivo para o associado, que, por incrível que pareça, eu estava discutindo o negócio numa reunião, pulou meu e-mail, uma decisão da STF falando sobre doação entre cônjuges, e salvou meu dia isso, sabe? A questão toda aqui, toda
não só o pessoal da diretoria, a diretoria de conteúdo e as diretorias temáticas, está todo mundo se empenhando muito em produzir esse material, em estudar e divulgar os assuntos entre os associados, e vale muito a pena. E vale muito a pena porque você vai poder participar. Acho que a ideia da academia é que vocês participem. Essas ideias, por exemplo, que começou aí com o Dr. Sérgio e o Dr. Eduardo Reis, a respeito de uma conversa que estava ali no Retrofit, a gente já transformou num evento, transformou nisso, vai transformar num material que vai ajudar muito os advogados, e acho que é esse o melhor convite que a gente pode fazer para vocês. Por favor, participem, que estamos todos de braços abertos e querendo que as pessoas participem e contribuam. Esse que é o grande ponto da nossa academia. E eu queria agradecer de novo a todos os participantes, todos que estão presentes aqui. Muito obrigado e uma boa noite, uma boa sexta-feira, um bom final de semana a todos, e nós vamos nos falando aí, quer seja por WhatsApp, por Instagram ou Facebook, estamos sempre juntos. Muito obrigado, hein? Obrigado. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Tchau.